Depois de ver esse filme e ficar matutando ele por algumas horas, eu pensei cá com os meus botões que talvez a maioria das pessoas não tenha entendido ele em sua completude. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo recheado de explicações e spoilers e algumas interpretações. Então bora lá tentar entender Aniquilação, o novo filme maluco da Natalie Portman. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo para não esquecer, e se já é inscrito, já vai deixando o like para apoiar o movimento. A Aniquilação é um filme baseado numa trilogia escrita por Jeff Vandermeer e é o segundo filme do cineasta Alex Garland, que fez antes desse Ex Machina e escreveu alguns roteiros bacaninhas, como Extermínio e Não Me Abandone Jamais. Eu vou tentar analisar ponto a ponto para que o final faça mais sentido do que aquele quando acabou e tu ficou: mas o que diabos foi que eu vi? Porque foi exatamente assim que eu fiquei. Lena é uma bióloga que depois de ver o marido voltar todo baleado, zoado pra casa, depois de um ano de expedição, é capturada por umas pessoas aleatórias e levada até um laboratório. Nesse laboratório acontecem umas coisas meio estranhas e eles estão examinando a fundo a área X, que é um lugar envolto num brilho. E ela se voluntaria para fazer parte da expedição feminina que vai até lá. Convenhamos que o brilho parece mais uma bolha de sabão. Mas na real é um campo que mais parece um campo magnético, mas ninguém sabe o que é, porque todo mundo que vai nunca volta, e quando volta, volta todo baleado, que nem o marido dela. Aí ela decide de maneira meio abrupta, porque o filme é meio jogadão, que só a psicóloga vai saber da relação dela com o marido dela. E aí ela se manda junto com as outras, e as outras estão meio cegas com relação a isso. E também essas outras nos é apresentado meio por cima, sem ser aprofundamento. Tem ela, que é bióloga, uma física, uma paramédica, uma geomorfologista e a psicóloga. Então não vou dar muitos nomes aqui, porque eles próprios não se preocupam em aprofundar esses personagens. Normalmente eu falo nas minhas críticas que o filme tem informações que às vezes não era necessário ter, mas nesse aqui falta informação. Aqui as coisas ficam muito soltas e sem muita ênfase pra gente entender alguma coisa. O que dá pra extrair do filme é que o brilho sim era alienígena, e ele queria mudar a biologia não só humana, mas terrestre no geral, a nível molecular. Mas a gente precisa prestar atenção nos detalhes, principalmente na cena do barco, em que a geomorfologista fala um pouco sobre as participantes daquela expedição e sobre os traumas delas. E aí sim a gente vai entendendo como é que essa transformação ocorre. Uma era viciada, a outra perdeu uma filha que está conversando com a Lena, a doutora tem câncer e a outra é uma potencial suicida com vários cortes no braço. Quando ela fala que ela perdeu a filha, houveram 2 lutos, segundo ela. O da filha e o da pessoa que ela era antes de perder ela. E a psicóloga, como ela tá com câncer, ela resolveu fazer essa expedição porque ela não tá dando a mínima mais pra nada. Sem família e com câncer, só poderia significar que ela não tinha nada a perder. Só que tudo isso que eu tô falando pra vocês não é nos mostrado em forma de flashback, como é mostrado muito com a Lena. Os momentos que culminaram pra Lena tá onde tá agora na expedição e a culpa que ela carrega são ilustrados de alguma forma. E aí, como a gente não cria empatia pelas outras personagens, a gente acaba dando a mínima também pra elas. E acaba fazendo meio que esses jumps mentais involuntários e perdendo o bom entendimento do filme. Todas as pessoas que faziam essas expedições, teoricamente, não tinham nada a perder. E, consequentemente, era isso que tornava elas mais vulneráveis. Tem um diálogo da Lena com a psicóloga que ela dá a entender que o marido sabia da traição que acontecia. E talvez por conta disso ele tenha se voluntariado, já que ele não tinha mais nada a perder. Só que isso fica tudo meio no ar e as cenas ficam muito desconexas. Isso acaba gerando uma complexidade maior do que o filme já é. Chegando mais pro final, onde acontece aqueles rolês meio bizarros, a gente se depara com uma casa que é muito semelhante à casa dela. Só que essa estranheza e essa familiaridade dela com o local não são traduzidos na narrativa. O espectador mesmo tem que meio que associar os dois locais e juntar com os diálogos do marido, mais a cena do copo, que meio que quer nos dizer que aquilo é um espelho do que está acontecendo. Juntando essas informações com o colar que a doida encontra e com o próprio microscópio que ela encontra lá, que não estava lá por acaso, já que ela é bióloga, a gente deduz sim que a casa era dela, mas não explica muito o porquê. Daí acontece todo aquele rolê dela amarrar todo mundo e criar aquela tensão e vir um monstro e atacar geral. Esse monstro grita socorro com a voz da menina que morreu. E aí depois dessa cena, a Josie, que é a menina que tem tendências suicidas, fala que a menina que morreu se tornou parte da criatura que matou ela. E que a única parte que sobreviveu dela é a parte com dor e sofrimento. Ela ainda fala que a Doutora Ventures quer enfrentar aquilo e a Lena quer lutar, mas ela não quer nenhum dos dois. Ela queria ficar sussa, numa boa, tranquilona e morrer em paz, entre aspas. E foi aí que ela se transformou naquele arbusto cheio de flores.
Todas aquelas pessoas plantas que estavam ali são aquelas que não queriam lutar e aceitaram a derrota, digamos assim, com aspas bem gigantes. A Lena finalmente consegue chegar no farol e lá ela vê uma gravação do marido e ela descobre finalmente que o marido não é o marido, mas é um capirotinho que é o clone dele. Convenhamos que os alienígenas são tão sinistros que eles conseguiram conservar a bateria da câmera por uma cacetada de tempo. Parabéns, hein? Depois dessa cena que ele se explode, que foi uma boa cena, aliás, ela entra naquele buraquinho e descobre que a doutora Ventures está lá. E aí tem esse diálogo bem montado da doutora, meio contemporâneo, em que ela descobriu que eles eram, que eles queriam mesmo sem descobrir. Que era uma coisa meio indefinida, que ela não sabia nem se eles queriam alguma coisa de fato. Mas que os corpos e as mentes eram fragmentados até as suas menores partes. Até não sobrar mais nada e ela explodir, virando aquela coisa meio psicodélica. Depois disso ela olha para uma espécie de olho que tudo vê, um caleidoscópio, uma redoma, ou sei lá. Uma gota do sangue dela é transportada para aquilo, ela se divide em outras células e se transforma num ET. Ou pelo menos um ser que imita tudo que ela faz. A culpa que ela sentia por ter sido relativamente responsável pelo marido ter ido nessa missão meio suicida fez com que ela fosse esmagada pela sua cópia. E aí ela consegue meio que se libertar da cópia dela, mas como uma subjetividade dela se libertar da culpa. Fica extremamente sugestivo que a mudança tinha que acontecer de dentro para fora e não o contrário. O final, então, pode ser entendido de 3 maneiras. A primeira é que ela finalmente se livrou daquela culpa que ela sentia, ou seja, passou aquela parte dela pro ET e tacou-lhe bomba nele. A outra é que quem voltou foi o ET. E isso nos é mostrado com alguns detalhes, como o olhar dela, que é bem parecido com o dele, com uma luz, e a própria cena do copo, em que partículas de água se unem, assim como o final, em que fica a tela toda azul, como se fosse um prisma só e eles estivessem do mesmo lado. E a terceira, logicamente, é que foi uma viagem de alguém fumando crack. Brincadeiras à parte, foi um final bem ambíguo e aberto, já que não responde nada e a interpretação fica dúbia mesmo, e com certeza isso foi proposital para gerar essas teorias, essas explicações, e pelas cenas que eu já mencionei, a do copo e a do prisma azul, fazendo com que a gente meio que especulasse que ela era um ET, mas não sabendo ao certo se é ou não. Basicamente, o filme é muito bonito visualmente, tem takes maravilhosos, e a direção é ok. Tem efeitos que funcionam, outros não, tem um CGI meio cagado, mas é satisfatório a maior parte do tempo. O problema mesmo é a subjetividade do roteiro querer a todo tempo que o espectador tire as próprias conclusões e que ele mesmo crie as respostas, que pode ser mais de uma. É um bom filme, mas o que deixa ele um passo atrás de ser um filme excelente é esse roteiro todo por acaso, infelizmente. Se gostou do vídeo, não esquece de dar o like, de ativar a sinetinha, de se inscrever no canal, porque aqui a gente trabalha com lavagem cerebral, tá? Minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, ou Tatiana Trindade em tudo, principalmente no Instagram. Pode achar minha fuça e me seguir por aí. Até a próxima e tchau!